Lucas 8, a partir do verso 4, sempre é bom nós ouvirmos a palavra do Senhor e me sinto feliz de poder hoje compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. E nós sabemos que também já cantamos, que o Senhor Ele fala quando há corações desejosos de ouvir a sua voz, e que você se encontre assim nesta noite. Lucas capítulo 8, a partir do verso 4 ao 15, diz: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola, e ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Aos outros falo por parábolas, para que não vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Verso 11, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Amém? Até aqui. Vamos começar com uma pergunta. Pergunta para quem está do seu lado: você tem sido um cristão relevante? Não responda, viu? Só pergunta. Deus colocou no coração da nossa liderança em Santa Catarina, já pelo menos uns 2 anos, para nós termos objetivos bem claros para a nossa igreja. E esse ano nós estaremos refletindo, falando e citando que nós estamos, sim, todos unidos para sermos igreja mais relevante. E o nosso tema é tempo de ser igreja mais relevante. Mas quando eu pedi para você fazer essa pergunta, eu coloquei na individualidade. Você está sendo um cristão relevante? Por quê? Igreja relevante é o resultado de cristãos relevantes, porque igreja sou eu, igreja é você. Então nós precisamos entender que a relevância de uma comunidade de fé, a relevância da Igreja de Cristo em Blumenau, passa pela minha vida e pela sua vida, você que é igreja, você que faz parte do corpo de Cristo. E quando nós olhamos para esta parábola, essa é uma parábola que geralmente, e nós estamos acostumados como cristãos, olharmos ela numa perspectiva de salvação. A gente olha para a parábola do semeador que saiu a semear, e a gente já traz, é a questão da salvação, e não está errado pensar assim, porque a própria interpretação do texto mostra que é sim. A interpretação primária fala sobre salvação, mas nós não podemos esquecer algo importante. E olhando numa ótica mais profunda, nós entendemos que salvação precisa gerar resultado contínuo na vida daqueles que encontraram Cristo, que receberam a salvação. Então, nós falamos de vida cristã e nós queremos falar de uma maneira um pouco diferente, mais profunda nessa parábola, sobre a minha vida, sobre a sua vida de seguidor de Jesus.
de pessoas que foram resgatadas por Cristo, encontraram a graça que nos foi oferecida, e nós precisamos entender algumas verdades a respeito desse texto, e mais uma vez fazer um diagnóstico de como está o nosso coração, de como está a nossa vida. Deus tem colocado já algumas vezes, nessa igreja, uma palavra sempre um pouco mais dura nos meus lábios para a igreja como pastor, mas faz parte, é assim mesmo. E essa também não é uma palavra tão fácil de digerir, mas necessária para a nossa reflexão nesse começo de ano. Porque se nós ficarmos apenas no final do culto aqui, repetindo esse tema, ele se torna um jargão que não impacta mais e apenas boca se mexendo, mas não é coração derretido, inflamado, desejando viver o que Deus tem para a nossa vida. Então, nós precisamos muitas vezes olhar para a palavra e nos chocar diante de algumas realidades que a palavra nos mostra. O texto inicia, então, falando a respeito desse semeador que saiu a semear. E você pode imaginar aquele contexto de Jesus à beira do mar da Galileia, e quem teve a oportunidade de estar naquele lugar sabe que é um lugar maravilhoso e uma das poucas regiões lá do Oriente que é muito frutífero. A terra dá muito alimento. Quando eu estive algumas vezes em Israel, você vê variedade de frutas assim absurdas, desde manga, morango, uva, melancia, abacaxi. Eles têm hoje técnicas que fazem produzir tudo naquele solo. Muito interessante. É claro que no tempo de Jesus, bem provável estava falando ali de uma plantação de trigo, bem provável que seja isso. Mas quem está ali na beira do mar da Galileia, é bem provável que Jesus estava perto da cidade de Cafarnaum. Você olha pelas montanhas ao redor e os campos ao redor, bem provável Jesus estava vendo alguém lançando as suas sementes. E ele começa então a contar a parábola, e você conhece pelo menos os 4 tipos de terreno. Mas eu queria focar um pouco na interpretação. A partir do verso de número 11, e se puder ficar na tela ali os versículos, para facilitar, Jesus ele traz a interpretação dessa parábola, e ele começa dizendo o que é a semente. Olha só, e ele vai deixar bem claro, a semente é a palavra de Deus. E eu pergunto para você, essa semente é boa, sim ou não? Essa semente é muito boa. E essa semente, ela nunca mudou. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E a mesma palavra que o salmista no Salmo 119, verso 89, ele vai dizer, para sempre ao Senhor está firmado nos céus a tua palavra. É a mesma palavra que o próprio Jesus, na oração que ele fez em João 17, ele vai dizer, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, inicialmente, nós precisamos entender que o problema de nós não darmos frutos, o problema de nós não sermos relevantes, não está na semente. O problema não está na semente. O problema está no tipo de terra aonde a semente chegou. E a interpretação deixa bem clara, os terrenos são o nosso coração. Quando nós falamos que a semente ela é boa, nós precisamos entender que a partir do momento que você conhece o Evangelho de Cristo, já existe um potencial em você para frutificar, para fazer a diferença, para impactar. Porque ser relevante é isso. Ser relevante é transformar, ser relevante é fazer a diferença, ser relevante é ser resposta, ser relevante é ser solução e não problema. Isso é a relevância. E se nós já conhecemos o Evangelho encontrou lugar na nossa vida, não tem como ser diferente. Nós precisamos frutificar, porque a palavra de Deus, que a semente foi lançada em nós, ela é boa. Claro, então o que nos impede de frutificar com excelência e relevante? É a gente analisar o tipo de terreno que está sendo o nosso coração. E aqui, eu gostaria de, não é uma heresia, tá? Mas eu gostaria de convidar você a entender que muitas vezes o teu coração, ele se adequa durante um tempo a um tipo de terreno, mas ele pode mudar durante um tempo ser um outro tipo de terreno. Quem sabe você olha 10 anos atrás, início de 2020, de 2010, você olha 10 anos atrás, e daí você diz, naquela época
eu estava crente, viu? Naquela época, eu orava todo dia, naquela época, eu lia a Bíblia 3 vezes por ano, naquela época, eu fazia a diferença, fazia trabalho social, naquela época você estava sendo um terreno bom. Mas quem sabe, você olha para 2019, você diz, cara, 2019, olha, eu acho que eu não estava com o coração tão ligado assim em Deus, eu acho que o meu terreno era outro. E eu convido então você para entender mais ou menos isso. Pode variar muitas vezes de um tempo para outro como está o nosso coração. Isso não é bom, porque nós precisamos ser constante, porque a semente lançada ela deve perseverar e gerar constância em nós. Mas vamos caminhar então por partes. Vamos lá, o versículo de número 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvas. O primeiro empecilho para que nós venhamos viver os projetos de Deus para a nossa vida e sermos relevantes é esse. É quando a palavra de Deus não tem crédito no nosso coração. E daí a astúcia do diabo vem e tira a palavra de nós. É interessante que tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles vão contar a mesma parábola, com algumas coisas um pouco diferentes, e aqui o texto fica bem claro. Essas primeiras sementes lançadas, foi num lugar onde as pessoas passavam, e era como se fosse um caminho, e claro, não foi absorvida pela terra, consequentemente os pássaros vieram e comeram. A gente fala de justamente um terreno que não se apropria da palavra de Deus. Agora, é importante nós aqui salientarmos, porque a gente imagina, não, então veio o diabo e tirou, né? Mas o diabo só tirou aquilo que não foi absorvido pela terra. E isso é uma coisa importante. O nosso posicionamento diante da palavra, se não entra no nosso coração, se a gente negligencia, pode ter certeza, o diabo vai tirar, porque ele sabe que a palavra transforma. A palavra muda. Nós aqui ouvimos o nosso presidente ministrar o nosso coração hoje, algo muito importante, né? Que é justamente nós queremos que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. E se eu perguntar do púlpito à porta, se tem alguém aqui que não quer que a vontade de Deus aconteça na sua vida, ninguém vai responder. Todos nós queremos. E a vontade de Deus já foi revelada. A pergunta é, então, vamos reformular essa pergunta. Nós estamos dispostos a obedecer, a absorver e deixar que essa palavra impregne no nosso coração, na nossa alma? Se sim, daí nós vamos viver os projetos de Deus. É aquilo que o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então assim, quando não se valoriza a palavra de Deus, de fato, pode ter certeza, o adversário vai vir e vai roubar essa palavra. E quando nós falamos, tá bom, pastor Ediel, você está falando de um coração que não absorve a palavra de Deus. É isso mesmo, é uma pessoa que não valoriza a palavra de Deus. Ou porque não acredita que isso pode transformar a sua vida, ou porque já se acostumou com o sagrado, cresceu ouvindo falar de Bíblia, tem 300 Bíblias em casa e aquilo nunca mudou a vida. É claro, por quê? Porque a palavra está sendo negligenciada. E vem o adversário, e ele vai roubando todos os dias. Eu estou falando de gente que não reage à palavra de Deus. E não reage por quê? Não reage porque não valoriza. Não reage porque não leva a sério. Não reage porque não tem interesse de mergulhar na profundeza da palavra. E eu tenho dito para a nossa geração, você que está nos cultos aqui na The Blue, você tem ouvido dos meus lábios algumas vezes, nós somos indesculpáveis nessa questão de dizer que eu não sabia qual era o projeto de Deus para a minha vida. Eu não consigo entender qual os propósitos de Deus para a minha vida. Você não consegue porque você não está meditando, estudando e mergulhando na palavra. E nós somos indesculpáveis, por quê? Porque no teu celular que você tem aí, você tem no mínimo 10 a 15 versões de Bíblia em português para você abaixar. E a gente não lê. E a gente não estuda, e a gente não mergulha. Então, nós somos indesculpáveis. E daí vem o maligno, e ele tira. Tira como? Com outras propostas, tira com uma palavra de descrédito que um amigo dá a respeito de Deus, de igreja, de Bíblia, e você realmente
joga aquilo para fora que você tinha recebido. Quem sabe um escândalo que acontece na igreja, e daí você já generaliza, você cai nas falácias satânicas através da mídia, e você vai atrás, e aquilo você vai perdendo o que poderia mudar a sua vida, a sua história, e fazer com que os projetos de Deus acontecessem. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que isso também não é um mal só dos nossos tempos. Se você ler a história dos profetas, você vai ver que o tempo inteiro o povo desvalorizava a palavra de Deus. É um Jeremias, décadas passando, ele pregando e as pessoas tratando a coisa de qualquer jeito. Mas vai chegar um dia onde nós estaremos diante do grande juiz. E o que nós vamos dizer por não ter permitido que essa palavra entrasse no nosso coração e transformasse a nossa vida? Se 2019, o terreno do teu coração foi esse terreno que não deu crédito à palavra de Deus, que 2020 seja diferente. Que você se discipline para ler, estudar, amar, conhecer a palavra de Deus. Nada te levará mais ao sucesso, a não ser que você faça uma aliança com Deus. Só que você não vai ter fé para fazer uma aliança com Deus e viver todos os dias para o Senhor, se você não conhecer o Senhor. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós vivemos tempos de crente doente, crente medíocre, crente fraquinho na fé. Por que a fé está tão fraca? Não valoriza a palavra, não mergulha na palavra. Mude isso na tua vida e você vai ver as transformações acontecendo. Depois o texto vai dizer, em versículo 13, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria e quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Isso aqui é interessante porque fala então de algo superficial. Ou seja, a semente foi lançada, até a terra absorveu. Só que absorveu só ali na superfície, porque embaixo tinha pedra. E daí não conseguiu ir aonde estavam as fontes para buscar umidade e conseguir crescer. Agora, é interessante porque, gente, nós não estamos aqui falando do que Lucas, Mateus ou Marcos eles acharam que era a interpretação. Nós estamos falando de uma interpretação que o próprio Jesus deu. Não é palavra do pastor Lediel, não é palavra de seguidor de Jesus como os discípulos. É palavra do próprio Cristo dizendo: tem pessoas que vão vir e vão fazer uma festa. Tem pessoas que no culto, quando o pastor chamar, vão para frente. Tem pessoas que aquele culto, a glória vai descer e ele vai chorar, ele vai sapatear, ele vai rodopiar, vai vir para frente, vai abraçar. Mas a pergunta é, e depois? E depois? Porque o texto vai dizer que essa pessoa, ela não se torna frutífera, relevante, vivendo os projetos de Deus, porque quando vem as provações, ela desanima. A nossa geração é essa geração, que é a geração apaixonada pelo evangelho coach, que a gente assiste por aí, aonde mostra uma faceta do evangelho, aonde o tempo inteiro eles estão pregando, né, que Jesus te ama, e que Jesus quer fazer grandes coisas na sua vida, e que a graça é suficiente, e sim, é verdade, mas eles esquecem de falar que você precisa abandonar o pecado, eles esquecem de falar que evangelho é renúncia total de vida, que exige uma entrega total, e eles esquecem de falar que evangelho é também abraçar alguns tipos de sofrimento. Porque o próprio Jesus, João 15, ele vai dizer, ei, vocês me chamam mestre. É verdade. E se eles perseguiram a mim, que sou o mestre, o que você acha que vai sobrar para vocês? Vão perseguir. Só que, justamente pela nossa geração, viver um evangelho tão meia boca, a gente acha que o sofrimento é a ausência de Deus, mas não. Não é. Sofrimento na vida de um cristão é lapidação de Deus.
É provação de Deus para nos amadurecer, para nos fortalecer, para nos fazer melhor. Isso é o tratar de Deus. Mas tem gente que aceita a primeira versão do Evangelho. Tudo é muito lindo, maravilhoso. Mas vêm as provações da vida e elas virão. E as pessoas esquecem de Deus, reclamam de Deus. Eu pensei que quando eu fosse para Jesus, tudo ia mudar, ia acontecer uma mágica aqui em casa, não ia nem mais precisar lavar a louça, ia acordar e estava tudo limpinho, o meu marido ia virar um anjo. Não vai acontecer. É um processo de amadurecimento, crescimento, guerra, batalha, prova, dificuldade. Mas Cristo em nós nos faz superar tudo isso. Ele conosco nos leva sim a ser mais do que vencedores, mas é um processo que nós precisamos entender e viver isso para a nossa vida. Mas nós também precisamos olhar para esse versículo 13, entender que tudo aquilo que de fato não tem raiz, uma hora ou outra vai ser arrancado. E daí você consegue enxergar na nossa geração esse tipo de pessoas que se dizem cristãos verdadeiros, né? Eles até estão no nosso hall de membro, mas não estão preparados para viver uma vida cristã. E daí, eles precisam arrumar uma desculpa, porque a desculpa nunca é: eu estou fraco, eu não consegui transpassar essas pedras para buscar o alimento e ter a umidade, a seiva necessária para crescer, amadurecer. Daí começa a arrumar desculpa, ou culpar os outros. E a desculpa é você tirar a culpa de si e apontar para os outros. Não, a culpa é dessa igreja, a culpa é desse pastor, a culpa foi do ministro de louvor que trouxe umas músicas muito frias, a culpa é dos meus pais que fizeram isso, a culpa é do outro. E começa a arrumar culpa para um, culpa para outro, e daí fica aquelas pessoas, o cristão turista. O mês de maio está na Assembleia de Deus, no mês de junho já está na Batista, depois está na Presbiteriana, depois, quem sabe, dá uma passadinha até no Centro Espírita, para ver o que está acontecendo. É assim, não tem raiz, acha que vida com Deus não vai ter provação, e vira esse tipo de crente meia boca. O próprio Jesus, ele vai falar que para ter raiz é preciso obedecer à palavra. E você conhece a história da casa sobre a areia, a casa sobre a rocha, que o próprio Jesus falou. E é interessante que, mais uma vez, Jesus vai dizer, tanto a que estava sobre a areia, quanto estava sobre a rocha, veio a chuva, os rios encheram e o vento soprou. Ou seja, vai ter problema. Você pode lembrar o irmão que está do teu lado disso? Pega na mão dele e diz assim, vida cristã, tem problema também. Que nós possamos ser como o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 5, verso 3 a 8, ele vai dizer, também, irmãos, nos gloriamos nas tribulações. Puxa vida, vamos falar sério, Paulo está dizendo isso para nós nos gloriarmos nas tribulações. Quem que quer tribulação e quem quer se gloriar nas tribulações? Esse Paulo devia estar bêbado, né? Porque sabemos que a tribulação, olha só, a visão de alguém que está conectado com os céus, a respeito das provações e tribulações da vida. Sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Isso aqui é vida cristã. E isso aqui que nós precisamos viver todos os dias. Entender as lutas e as dificuldades. Que o meu coração, o teu coração, não seja esse terreno pedregoso, onde a palavra não pode criar raízes e ali amadurecer. Depois, o verso 14, mais um tipo de terreno. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Eu acho que faz uns 5 anos que eu tenho pregado sobre isso aqui. Aqui nós estamos falando das distrações, das tentações, ou coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Coisas, quem sabe, importantes, mas que deviam ser secundárias. Ou até coisas erradas que estão ocupando o nosso coração e não deveria estar ali. É interessante que tanto o terreno anterior quanto esse, dos espinhos, está falando de gente que no coração recebeu a palavra.
Não está falando daquele que rejeitou a palavra, que não valorizou a palavra. Está falando, não, gente que diz, é verdade, o evangelho é bom. Jesus, quero. Só que esse aqui, que na minha ótica, ele até já está no nível maior do que os outros dois, porque a gente pode até ver isso de uma forma gradual, né? Aqueles que desvalorizam, depois tem o segundo nível, que é aqueles que até valorizam, mas não conseguem criar raiz, mas esse aqui não. Esse aqui ele valoriza, esse aqui ele cria raízes e ele cresce. Só que tem um grande problema. Esse terreno não tirou os espinhos. E à medida que ele cresceu, os espinhos cresceram junto. E os espinhos foram crescendo e sufocaram. Pastor Lediel, do que fala isso? Isso fala de um posicionamento que nós precisamos ter na nossa vida. É preciso tirar os espinhos que estão crescendo junto. É preciso tirar os espinhos que estão crescendo junto. Na minha ótica como pastor, que estou semanalmente em aconselhamento pastoral, em visitação, na minha ótica, a maioria dos cristãos que não frutificam se encontram nesta categoria do terreno que recebeu a palavra, mas os espinhos a sufocaram. E daí, mais uma vez, vamos ver o que Jesus vai falar, porque eu lembro você, não é uma interpretação pessoal minha. Jesus, ele disse assim, sabe por que se torna infrutífero e os espinhos sufocam? E ele vai falar o que são esses espinhos. Ele fala de pelo menos 3 coisas. Jesus vai falar que esses espinhos são as preocupações da vida. Vou traduzir para o século 21. Ansiedade. Pessoas que não conseguem frutificar porque são dominadas pela ansiedade. O que é ansiedade, pastor Lediel? A psicologia vai dizer que ansiedade, anseio, apreensão, sem uma causa evidente, agregam fenômenos somáticos, trazendo algumas consequências também para o corpo. Ou seja, coisas que nem aconteceram, você já está se preocupando hoje. E sempre com uma conotação negativa. Às vezes nós usamos a expressão ansiedade de maneira errada, né? Eu não posso dizer, eu estou ansioso para conhecer mais a Deus. Nós falamos isso e Deus entende, mas a palavra ansiedade, ela sempre tem uma conotação negativa pela psicologia, sempre. É algo ruim que está para vir, isso já está me incomodando hoje, eu já estou sofrendo hoje por algo que eu nem sei se vai dar certo ou errado, mas isso já está me causando algo ruim. Não é também um mal só da nossa geração, talvez hoje mais do que nunca, mas sempre houve. Só que a palavra que é a verdade, a boa semente, sempre trouxe uma resposta para isso. É por isso que nós vamos ver Pedro dizendo no capítulo 5, versículo 7 da sua primeira carta, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A bem da verdade que se nós olharmos depois o que Jesus vai falar no Sermão do Monte, o que Paulo vai falar aos filipenses, ansiedade é pecado. Porque se eu tenho medo do futuro, das coisas que podem me acontecer, é porque eu estou desconfiando da capacidade que Deus tem para cuidar de mim no amanhã. Eu não estou aqui criticando ninguém, porque todos nós enfrentamos algum tipo de ansiedade no decorrer da nossa vida. Agora, nós precisamos entender isso, que Deus não se agrada com corações ansiosos. É um espinho que está comprometendo a tua frutificação. Precisa ser tirado esse espinho. Pastor Lediel, como que eu tiro esse espinho? Paulo ele vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes, pela oração, pela súplica, com ações de graças, apresente a Deus as petições de vocês, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, está ansioso, irmão? Não é vai pescar, é vai orar. Vai orar. Sabe qual é o segredo? A oração nos aproxima de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente conhece-o.
A gente sabe o poder dele, a capacidade dele, a soberania dele, a grandeza dele, a magnitude dele. Consequentemente, quando eu olho para o tamanho do meu Deus e olho para o tamanho dos problemas que está tentando me derrubar, eu consigo descansar verdadeiramente, porque ele é infinitamente maior. É assim que nós resolvemos a ansiedade. Mas, pastor Lediel, por que tem uma quantidade de crente tão ansioso como hoje? É porque nós não estamos orando. É porque nós não estamos orando como deveríamos orar. Simples assim. E a ansiedade, ela é terrível. Porque a ansiedade vai tirar a tua paz, a ansiedade vai causar tristeza, a ansiedade vai causar frustração, a ansiedade pode até desencadear numa depressão. Ou seja, como nós estamos falando de frutificação, a ansiedade, de fato, é um espinho maligno que precisa ser tirado da nossa vida. Jesus vai falar de um segundo espinho. Jesus deixa também bem claro que está ali, não é? Depois de falar, então, dos cuidados e preocupações da vida, ele vai falar sobre riquezas. Ele vai falar que um desses espinhos são as riquezas, a ganância do coração do homem. É a velha história lá que nós sabemos daquele jovem rico, que chega para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: obedeça os ensinamentos da palavra. Ele diz: tem obedecido ao todo. Jesus olha para ele e diz: falta uma coisa, vai vender tudo que você tem, dê aos pobres e depois siga-me. Só que no coração dele, como estavam as riquezas, ele não vai, e ele perde a vida eterna. Nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque o mal, eu acho que sempre, um dos piores maus, que sempre tentou tirar o lugar de Deus do coração humano, foram as riquezas. Talvez os nossos dias sejam um pouco pior, sabe por quê? Por causa da tecnologia, a era digital, a globalização. A gente vê todo mundo ali, né, esnobando, todo mundo ali mostrando as suas viagens, todo mundo ali mostrando os seus carrões, todo mundo mostrando as suas casas maravilhosas com as piscinas, todo mundo ali oferecendo isso. Num vídeo que você vai assistir no YouTube, a pregação do pastor Lediel de domingo, vai, no meio da pregação, vai parar, daí vai aparecer um cara dizendo: você não quer ficar rico? E daí você já começa ali a balançar: mas claro que quero. E daí muitas pessoas vão entrando por caminhos totalmente errados, porque basta um clique para você entrar, e você vai, e você vai, e você vai, e você vai, e você vai. Pastor Lediel, é errado a gente ser rico? Não é errado ser rico. Não é errado você ter muito dinheiro. O errado é o dinheiro ter o teu coração. E esse problema não é um problema que depende de quanto você tem na tua conta bancária, é como está o teu coração. Porque tem muito pobre que é dominado por esse espinho, que não frutifica por causa desse espinho. Porque a vida dele é de cobiça, cobiçando um dia ficar rico, mas não coloca Deus em primeiro lugar. Jesus vai dizer, Lucas capítulo 12, verso 15, Jesus deixa bem claro, e ele começa assim: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Olha só o que Jesus disse há 2000 anos atrás. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Só que todo mundo hoje está querendo construir a vida baseado no cifrão, no que tem. A mídia o tempo inteiro tenta enfiar isso de goela abaixo. Aqueles que são reconhecidos diante dessa sociedade são aqueles que acabam, digamos assim, ficando rico. A nossa sociedade, e basta você ligar a tua televisão, qualquer horário, você vai ver quem que são as pessoas valorizadas na nossa sociedade. São atores, atrizes, atletas, empresários, empreendedores, todos aqueles que conseguiram resultados financeiros excelentes. Esses são os que recebem aplauso da nossa sociedade. Mas a pergunta é: o céu está aplaudindo? O céu está aplaudindo? E como eu falei, na era digital é muito fácil nós moldarmos a nossa mente nessa ótica infernal que está em vigor
e proclamado o tempo inteiro através das mídias sociais. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2000 anos atrás, ele vai dizer, na primeira carta, capítulo 6, verso 9, os que querem ficar ricos caem em grande tentação, em armadilhas, muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas hoje estão destruindo a sua vida, os seus relacionamentos, os seus casamentos, com a intenção de ficar rico. Talvez um dos dias mais hipócritas que existe é o primeiro do ano, onde as pessoas, alguns são bem descarados, e eles falam, quero ficar rico. Mas a maioria, chega no primeiro do ano, desejo muita paz, muito amor, que seja um ano de muita paz, alegria. Mas o coração quer dinheiro. Basta você ver a quantidade de brasileiro que joga na Mega Sena da virada. O que eles querem é dinheiro. Como não ganham na Mega Sena, sacrificam uma vida inteira, trabalhando mais tempo do que deve, perdem família, perdem casamento, perdem a vida espiritual por causa do dinheiro. Então nós precisamos repensar isso. Não estou dizendo que você não deve trabalhar e se esforçar e ser o melhor funcionário. Deve. Você deve. Agora, vigia, porque eu já falei 300 vezes e vou repetir. Vigia. Essa bênção que foi a porta de emprego que se abriu para você, se está comprometendo o teu tempo de qualidade com Deus, com a tua esposa, com o teu marido e com a educação dos teus filhos, é uma bênção maldita. Não vai prosperar. O teu fim vai ser como a maioria desses ricaços. Terminam a vida com uma conta recheada, mas uma família destruída. Está no 5º casamento. Me diga, assim, não precisa acreditar no que o pastor Lediel está falando. Vai para o Google e digita assim, 20 mais ricos do Brasil. Só faz isso. E dá uma lida na biografia deles. Dos 20, talvez você vai encontrar dois que têm um casamento firme, desde o início. Não traíram a mulher. Poucos têm o reconhecimento e a valorização dos filhos. Poucos não têm grandes inimigos que brigaram por causa do dinheiro. Poucos. Vai lá, faça uma pesquisa e você vai ver. Alguns já estão no 10º casamento, porque o problema não era as mulheres com que ele viveu, o problema era ele, o coração dele, as prioridades vertidas nele. Então, eu não vou mais falar sobre esse assunto, mas riqueza é um espinho, a gente precisa vigiar. Todos nós gostamos de dinheiro, precisamos do dinheiro, e o trabalho é algo digno que honra o ser humano. Agora, cuidado, porque se extrapola, se o foco está errado, isso compromete a tua vida e vai te levar para o inferno. E não estou falando só da vida eterna, estou falando do inferno de um céu que começa já aqui. Porque a Bíblia nos diz que se você tem um pão na mesa, uma cama para dormir, olha, já levante a mão para o céu, agradeça, porque isso é bênção de Deus. Muito mais vale você estar morando numa choupana, com paz no coração, com uma família unida, do que em palácios, onde só há briga, a rixa, há problema, maledicência e assim por diante. Então, nós precisamos vigiar. Jesus vai falar de um terceiro espinho. E o terceiro espinho que ele vai falar, ele vai deixar bem claro, ali no verso 14, os prazeres desta vida. Também não tem como eu entrar muito tempo nesse tema aqui. Mas fala de quê? Das tentações, dos desejos da nossa carne. E quando eu falo disso, não é só a sexualidade. Também a sexualidade. Mas é todos os outros desejos carnais. Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, ele vai dizer, olha, ser tentado não é pecado, mas se nós cedermos aos impulsos, ao pecado, eu gosto dessa versão, Tiago 1,15, logo o pecado vai mostrar a sua cara, e quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. A morte. Um dos espinhos que impede a nossa frutificação é as tentações e ceder às tentações, os prazeres desta vida.
É sim um convite para uma vida sexual distorcida. É sim para você, maridão, pular cerca, para você, mulher bonitona, pular cerca, porque hoje a traição está igual. Antigamente era mais os homens, agora está igual, porque as mulheres também estão aí fora e estão aí aceitando esse discurso, né, que muitas vezes pode ser diabólico, o empoderamento feminino. Empoderamento feminino. O poder da mulher está no joelho na presença do Senhor, né, sendo sábia, edificando a casa e edificando onde está. Não estou dizendo que mulher não pode trabalhar, pode, mas cuidado com esse discurso. Tem tanta gente se arrebentando. Por quê? Cedendo às tentações. Meu marido não me valoriza, mas aquele bonitão da empresa, ele já me deu alguns elogios, então vai boba. Vai, ensine o seu marido a te valorizar, ore por ele, porque o Espírito Santo trabalhando nele vai fazer dele o melhor marido que você pode ter. Trabalhe nele. Agora tenta vacilar lá fora para você ver. A gente precisa ter um cuidado muito grande. As tentações estão aí. E as tentações também estão aí muito fácil hoje no mundo digital. É um oi, é um convite. Já falei de alguns casos aqui que eu atendi de gabinete, pessoas que destruíram o casamento, sabe por quê? Deram um oi no inbox do Facebook. Um oi, pastor Adiel? Sim. O ex-namorado lá do Paraná encontrou o Face dela, 10 anos depois, e deu um oi. E daí ela respondeu oi. Como você está? E a conversa vai, a conversa vem. Alguns dias seguidos conversando, ele aparece aqui, e eles vão para o motel, acabou o casamento, destruiu o casamento, cedeu à tentação. Tudo começou com um oi, que não deveria ser dado, bloqueia, tchau, estou fora. Mas eu te acho tão linda, manda uma foto assim, um pouco mais à vontade, vai. As tentações estão aí. E as tentações, tentação é tentação, gente. Tem até um bombom chamado tentação. Por quê? Porque aparentemente é muito bom, mas os efeitos depois vêm, né? Tentação. O diabo ele vai tentar naquilo que a tua carne quer. Jesus, 40 dias em jejum, o diabo aparece, qual é a primeira proposta? Comida. És filho de Deus? Transforma as pedras em pão. Nós, no lugar de Jesus, com o poder de Jesus, era pão com lasanha, com estrogonofe, O diabo ele é muito astuto. É naquilo que você está vulnerável. Por isso, escute o que eu vou te dizer. A tentação para você tomar uma decisão errada financeiramente vem quando você está apertado. As coisas estão muito difíceis. O boleto da escola das crianças está ali, a conta da água está ali, esse mês não vai dar. E é nessa semana que o diabo vai enviar alguém com aquela proposta de vamos dar aquele jeitinho, a gente consegue manipular ali, né, o balanceamento da empresa. Pega um pouco para você, um pouco para mim, o patrão não vai saber. É nessa semana que vai vir. É nessa semana. É bem no dia que você está extremamente estressado, que aquele velho amigo do bar vai ligar ou vai mandar no teu WhatsApp, né? Aquela cerveja bem gelada espumando assim. Bem nesse dia. O diabo, ele é astuto e ele tenta com precisão atingir. Se você ceder, esse é um espinho que compromete a tua frutificação e a tua relevância. Mas graças a Deus, pelo versículo 15. Versículo 15 vai falar então de um terreno que dá fruto. Mas os que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm, e dão fruto com perseverança. Esse é o segredo, e essa é a minha oração para a minha vida. É a minha oração para a minha igreja, a minha oração para a sua vida. Nós estamos falando da tua reação diante da palavra. Você precisa amar, você precisa reter, você precisa praticar, você precisa obedecer. Se você faz isso, pode ter certeza, você vai ser relevante. Nós vamos ser relevantes, nós vamos mudar a história da nossa cidade.
É claro que o solo que consegue fazer isso é um solo que estava aberto para receber aquilo que Deus tinha. É um solo que não permitiu que a concorrência, que os espinhos crescessem junto. Teve discernimento e tirou os espinhos para bem longe. Esse é aquele que cresce e dá fruto. E daí, Jesus, aqui no capítulo de Lucas, ele vai dizer que dá 100 por 1. Mateus e Marcos, eles vão dizer que pode dar 30, 60 ou 100 por 1, o que é uma grande colheita. Agora, é chocante e precisa nos chocar. Quando eu olho para essa interpretação e Jesus está dizendo que é impossível um coração que recebeu a verdade do Evangelho não frutificar. É impossível. Eu posso falar no nosso português? Jesus está dizendo que se você não está frutificando, você também não está sendo crente. Eu me estremeço quando eu abro a Bíblia, eu leio João 15. João 15, Jesus vai dizer que Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele vai dizer, todo ramo que está em mim dá fruto, e eu podo para que dê mais fruto, mas aquele que não dá fruto, eu arranco, jogo fora para ser queimado. Espera aí, Jesus estava falando de nós que estamos nele, mas como assim? Está nele, não dá fruto? O que Jesus está dizendo é isso, é impossível você estar em mim e não dar fruto. A seiva que está em mim, ela é uma seiva poderosa. Essa seiva, quando ela passa, ela vai fazer você frutificar. Então, se está ali, mas não está frutificando, é fake, é falso. Vai ser tirada e vai ser jogado para ser queimado. É de assustar o que Jesus fala. E Jesus, ele não fala por tabela, Jesus não fala indiretamente, ele está sendo explícito. Quem está nele precisa frutificar. Eu olho para essa realidade e eu fico entendendo que Jesus está dizendo que o Evangelho, ele faz a gente se tornar altruísta. A gente abre mão do egoísmo. Nós mudamos a nossa maneira de enxergar as pessoas porque desperta em nós um amor que é um amor que arregaça as mangas e a gente precisa fazer alguma coisa. A gente entende que o Evangelho, ele nos traz uma consciência de eternidade. A gente sabe que é importante a nossa vida aqui, mas eu preciso pensar muito mais nas coisas eternas. E só existe duas coisas eternas com que eu convivo e relaciono: Deus e pessoas. E daí muda a minha atitude diante disso. É por isso que nós precisamos entender que Deus, ele nos chama para ser relevante, frutificar e fazer a diferença. Pastor Lediel, o senhor está dizendo então que todo mundo precisa ser pastor? Todo mundo precisa pregar, todo mundo precisa cantar, todo mundo precisa ser missionário? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, e já faz 2 anos que nós estamos falando isso, que a transformação que a nossa sociedade precisa não passa pela mão apenas dos políticos. Primeiro passa pela igreja. É o joelho da igreja, as atitudes da igreja, a igreja sendo de fato igreja. O meu convite para você é que você receba a palavra de Deus no seu coração e você frutifique. Frutifique lá na tua casa. Todo ano eu tento melhorar alguma coisa. Esse ano, uma área que eu estava falhando. Eu não estava lavando a louça. Esse ano nós estamos dia 5. Já lavei 3 vezes a louça lá em casa. Glória a Deus. Minha esposa está feliz, está celebrando. Mas eu preciso frutificar mais. Se eu estava frutificando 30 por 1, eu quero chegar aos 100 por 1. Há um potencial em mim que a palavra produz que precisa me levar muito além. Você que fez o vizinho, o bolo e levou para aquele vizinho que estava doente, você frutificou, você foi relevante. Você que entrou na tua rua e você viu que a lata de lixo estava virada, você parou o teu carro, botou o lixo dentro, você foi relevante. Você viu que aquele funcionário da empresa estava angustiado, você chegou para ele e disse, eu quero orar por você, ou apenas orou por ele sem comunicar, você foi relevante. Mas nós precisamos entender que Deus nos chama para um nível de frutificação intensa e sermos relevantes. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu quero finalizar de novo com a mesma pergunta.
Nós temos sido cristão relevante? Eu preciso olhar para o meu 2019. E eu não posso regredir. Eu preciso olhar para o meu 2019. Eu preciso entender que, olha, teve dia que eu estava como esse terreno aí do espinho. Outros eu estava com esse terreno pedregoso. As provações geraram em mim revolta contra Deus. As provações me fizeram se rebelar contra Deus. Mudar. Xinguei. Quem sabe, você estava lá no primeiro ainda. Teve muitos dias que você nem valorizou a palavra. Mas que 2020 seja o ano onde o nosso terreno esteja aberto para receber tudo que Deus tem para a nossa vida. Que a gente possa valorizar a palavra e a gente dizer, Senhor, purifica-nos através da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, nós queremos que ela determine as nossas decisões da nossa vida. Que você possa se humilhar. O que eu estou fazendo aqui é tentando mostrar para você um diagnóstico da tua vida e da minha vida. Só que a decisão é tua, porque nós já falamos aqui aquilo que a Bíblia garantiu. A semente é a palavra, a semente é boa, a semente é boa. Eu preciso fazer dar certo nas minhas atitudes, nas minhas decisões, e só tem uma maneira, que é o que Paulo vai dizer lá no capítulo 12 de Romanos, é a transformação que nós queremos causar no mundo, vem por uma renovação de entendimento. Que entendimento é esse? Entendimento moldado da palavra de Deus. A gente precisa nos disciplinar mais. É menos Netflix, menos futebol, menos YouTube, menos WhatsApp, mais oração e palavra. Desse jeito vai dar certo e você vai ser relevante. Quero que você feche os seus olhos.